Amém, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. Amém? O tema da mensagem de hoje, irmãos, é o noivo e a igreja. O noivo e a igreja. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, em outras traduções imprudentes, em outras traduções loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, irmãos? O noivo e a igreja. O noivo e a igreja. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós lemos agora a Tua palavra, Senhor. Eu te peço graça, Papai querido, e que o Teu Espírito Santo fale conosco de forma pessoal nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa alcançar os nossos corações, Senhor, e ser glorificado por meio dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a este casamento. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a essa história. E para que nós possamos entender a profundidade daquilo que Jesus está dizendo, nós precisamos entender como se dava os casamentos à época em que Jesus disse essa parábola. Como se dava o casamento dos judeus, dos hebreus, à época em que Jesus proferiu esta parábola. E entender qual é a função dessas 10 virgens, qual a função da noiva, e qual o papel do noivo nessa história que o Senhor Jesus contou, e que reflete como serão as coisas no reino dos céus. O casamento à época em que Jesus conta essa parábola funcionava mais ou menos assim. Os pais de uma criança, de uma menina, acordavam com os pais de um menino, que quando crescesse eles iriam se casar. Era um casamento prometido, era um casamento acordado entre os pais. O pai da noiva procurava um menino que fosse um menino de família temente ao Senhor, que fosse alguém que os pais dessem bom testemunho da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, que tivesse um testemunho ilibado perante a sociedade.
E ali se fazia um acordo de que uma criança se casaria com uma outra criança, um menino com uma menina. Os pais acordavam isso. E aos 13 anos acontecia um evento nessa história chamado desposamento. O que era o desposamento? O desposamento era o compromisso. Aos 13 anos aquela menina era chamada pelo seu pai, apresentada ao seu propenso noivo, e dizia: esse será o seu noivo. Esse será o seu noivo. E aquela menina, na cultura dos hebreus, diferente do que acontecia na cultura de outros povos, ela podia escolher e dizer: eu não quero me casar com ele, ou dizer: sim, eu quero me casar com ele. Se ela dissesse que não queria se casar com aquele jovem em um momento posterior, o pai entendia e aceitava a decisão dela. Como um pai amoroso que era, ele aceitava a decisão da sua filha e se iria procurar um outro noivo. Todavia, se ela dissesse: eu quero me casar com ele, naquele momento acontecia o que a palavra chama de desposamento. Ela era desposada. O que significa o desposamento? Significa que ela fazia um compromisso com aquele jovem. Um compromisso. E segundo a cultura judaica, a cultura hebreia da época, esse compromisso significava que o casamento aconteceria em aproximadamente um ano. Quando ela estava de 14 para 15 anos, o casamento iria acontecer. Todavia, existe algo muito interessante nos casamentos da época que refletem o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Quando ela se desposava, quando ela tinha um compromisso para com o noivo, o casamento já estava certo que aconteceria em mais ou menos um ano à frente, no período da colheita, porque a colheita representa a fartura. Então o casamento geralmente aconteceria no período da colheita. Só que tem um detalhe, irmãos: nem ela sabia o dia do casamento, nem o noivo sabia o dia do casamento, nem o pai dela sabia o dia do casamento, nem as amigas sabiam o dia do casamento. Só o pai do noivo sabia o dia do casamento. Essa é a cultura da época, irmãos. Era assim que acontecia. Somente o pai do noivo sabia o dia exato do casamento, mas já estava certo que o casamento aconteceria em mais ou menos um ano à frente, na época da colheita. No período da colheita. E essa cerimônia de desposamento, esse compromisso, explica porque Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, já estava desposada com José e permanecia virgem. Por quê? Porque o desposamento não significava que o casamento já tinha acontecido de fato, mas que um compromisso tinha acontecido, com o casamento previsto para mais ou menos um ano à frente. Assim, queridos, quando dava mais ou menos um ano do desposamento, a noiva começava a ficar atenta e enxergar os sinais da colheita. Ela começava a enxergar os sinais da colheita. Olha, a colheita está chegando, o meu casamento está chegando. Porque nem ela sabia, nem o noivo sabia, nem o pai dela sabia, nem as amigas sabiam. Só o pai do noivo sabia o dia do casamento. Ele preparava tudo, havia uma expectativa no ar de quando que esse casamento ia acontecer. Todo mundo ficava com expectativa: meu Deus, será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois da manhã? E ela começava a observar os sinais, a noiva começava a observar os sinais, e as amigas dela também começavam a observar os sinais da época, porque quando a colheita estava chegando, elas entendiam que o casamento também estava chegando. E é interessante que lá em Marcos capítulo 13, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo, falando sobre o momento que Ele virá, Ele diz: olha, observai os sinais. Observem os sinais. Os sinais vão começar a mostrar o momento em que eu voltarei. Observem os sinais. Aleluia. Então, irmãos, o casamento, que ninguém sabia a data certa que iria chegar, aconteceria em mais ou menos um ano depois do desposamento. E mais, o noivo, ele tinha que pagar um dote para o pai da noiva.
Ele tinha que pagar um dote para o pai da noiva, e esse dote tinha duas principais funções ou significados. O primeiro significado do dote era ressarcir o pai pelo investimento que ele teve com sua filha durante toda a vida. O segundo significado do dote hebraico era de mostrar ao pai da noiva a responsabilidade que ele tinha como noivo. E é interessante que esse dote variava em mais ou menos 50 moedas de ouro. Esse era o valor médio do dote, 50 moedas de ouro. Irmãos, era muito valor. Além das moedas, poderia-se pagar o dote com trabalho. Lembre-se de Jacó, que pagou o dote por Raquel e por Lia, 7 anos de trabalho para cada uma delas. Se você fizer a conta, dá mais ou menos 250 mil reais, valores de hoje, só para a gente ter uma comparação do que seria essas 50 moedas. E chegando próximo ao casamento, chegando próximo à época da colheita, a noiva chamava 10 amigas virgens, era assim que funcionava. Ela chamava 10 amigas virgens, que hoje é chamado de demoiselles, acho que é isso, demoiselles, está na moda hoje. São amigas que não são madrinhas e acompanham a noiva na cultura atual, mas a cultura da época eram 10 amigas virgens que a acompanhariam na sua festa de casamento. Ao chegar o período de 1 ano do desposamento, estando próxima à estação da colheita, as amigas virgens precisavam ficar atentas todos os dias para a chegada do noivo. Já que ninguém sabia o dia certo do casamento, havia sempre uma expectativa. No dia do casamento, o amigo do noivo gritava: aí vem o noivo! E o que essas 10 virgens tinham que fazer? Elas tinham que levantar, acender as suas lamparinas e entrar junto com o noivo. Irmãos, a lamparina acesa na cultura da época, ela significava o quê? O passaporte para entrar nas bodas. Só entrava na festa quem estava com as lamparinas acesas. Era a cultura, existia uma simbologia no casamento da época, e era assim que funcionava. Eu particularmente achei muito bonito isso. E elas acendiam as lamparinas e entravam. Havia uma pessoa à porta do local onde a festa aconteceria, e ele só deixava entrar quem estivesse com as lamparinas acesas. As virgens, amigas da noiva que estivessem com as lamparinas acesas, elas entravam atrás do noivo. O noivo entrava no local da festa, as 10 amigas da noiva entravam atrás dele com as suas lamparinas acesas. Era assim que funcionava o casamento, no contexto em que Jesus Cristo disse. Aleluia. Essas festas de casamento, irmãos, duravam em média de 10 a 30 dias. Era uma festa de casamento que durava 10 dias no mínimo, e dependendo das posses do noivo, ela podia durar até 30 dias. Então é óbvio que as amigas queriam participar dessa festa, se alegrar com a noiva e também participar daquele momento de bonança, aquele momento de fartura, aquele momento de alegria junto com a sua amiga. Era uma festa longa. Nesse contexto, irmãos, as virgens representam todos os chamados. Todo aquele que foi chamado por Jesus Cristo pode se ver como na figura das virgens. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Feita essa introdução e contextualizando o que seriam essas 10 virgens e como funcionava o casamento, a época que Jesus Cristo disse isso, nós precisamos entender qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo ao nos ensinar, ao nos falar que o reino dos céus é semelhante a essa cerimônia que eu acabei de descrever aqui para vocês. Porque o reino dos céus é semelhante a esse casamento, da forma como Jesus disse. Nós vamos entender o porquê. Veja que o versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante às virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo. O versículo 2 diz, acompanhe comigo na sua Bíblia: 5 dentre elas eram nécias, imprudentes, insensatas ou loucas, e 5 eram prudentes. Irmãos, o texto no versículo 2 não afirma que 5 delas eram meio nécias, ou meio imprudentes, ou quase prudentes,
ou um pouco prudentes. Não, o texto afirma, olha, 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. Eu aprendo com esse versículo que não existe meio termo no reino dos céus. Ou nós somos nécios, ou nós somos prudentes. Ou nós estamos prontos para a volta de Cristo, ou nós não estamos prontos. Ou nós temos um compromisso verdadeiro com o Senhor, ou nós não temos. Ou nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, ou nós não nos entregamos. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos. Ou nós somos nécios, ou nós somos prudentes. Não existe meio termo. Não existe quase cristão. Sinto muito dizer para você, não existe. Nós precisamos parar com a mentira de que é possível entrar no céu sendo simpatizante de Jesus. Isso é uma mentira, irmãos. É impossível você entrar no céu sendo só simpatizante de Jesus Cristo. Se você não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, se você não tiver intimidade com Deus, se você não se entregar a Ele de forma plena, completa e absoluta, você não estará junto com Ele. Eu queria que você se atentasse que as 10 virgens foram chamadas. As 10 foram chamadas. 5 eram nécias, 5 prudentes. As 10 foram chamadas. Há pessoas chamadas para Cristo que são nécias e que são prudentes. Os prudentes são aqueles que se entregam verdadeiramente. Os nécios são aqueles que resistem. São aqueles que não querem verdadeiramente se entregar ao Senhor. Então o versículo 3 diz o seguinte: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite não foi levado pelas nécias. Irmãos, no contexto desta parábola, o azeite é uma tipologia, uma representação do Espírito Santo. O azeite em vários momentos na Bíblia representa o Espírito Santo. O salmista, quando diz derramar azeite fresco sobre a minha cabeça, ele está falando da unção do Espírito Santo. Ele está falando da unção do Espírito Santo. O azeite aqui representa o Espírito de Deus que é levado conosco a cada dia. 5 delas levaram as lâmpadas acesas. Ou seja, elas tinham um pouco de azeite para acender as lâmpadas, mas elas não tinham reserva. Preste atenção nisso. Elas tinham um pouco de azeite para a lâmpada ficar acesa um tempo, mas elas não tinham reserva. Essas eram as nécias. Tanto as nécias, entenda, nesta parábola, tanto as nécias quanto as prudentes representam pessoas que buscam Jesus, em tese. Mas umas buscam com intimidade, com relacionamento, buscam de forma profunda e outras de forma superficial. As nécias acenderam a lâmpada por um tempo, mas o seu azeite acabou, enquanto as prudentes tinham azeite de sobra. O azeite, o Espírito, representa nesta parábola o passaporte para entrar nas bodas, para entrar na festa do noivo. Irmãos, só entrava lá quem tinha lamparina acesa, e só tinha lamparina acesa quem tinha azeite. Pense comigo, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a esta história. Só entra no céu quem tem lamparina acesa, amém? E só tem lamparina acesa quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que querem entrar nas bodas do Cordeiro, nas bodas do noivo, mas não tem azeite suficiente para isso. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor da nossa salvação. Veja o que diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, o qual é a garantia, o qual é o pagamento.
Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia, ele é o selo que permitirá que nós entremos no reino dos céus. É o azeite nessa história aqui das virgens. O Espírito Santo é o azeite nessa história aqui das virgens. As nécias não deram valor, irmãos, ao passaporte, elas não deram valor ao Espírito Santo, elas não deram valor ao azeite que levaria elas até a festa. Elas não se atentaram que elas precisariam de azeite para entrar nas bodas do noivo. Elas queriam participar da festa. Você não tenha dúvida que elas queriam participar da festa, tanto é que elas estavam lá esperando. Amém? Mas não valorizaram o passaporte que lhes garantia o acesso. Irmãos, todo mundo quer ir para o céu, mas poucos querem atentar para o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Se você perguntar para um ateu se ele quer ir para o céu, mesmo que ele diga que não acredite, ele vai dizer: se o céu realmente existe, eu quero ir para lá. É ou não é? Todo mundo quer ir para o céu, mas nem todo mundo quer correr atrás do azeite. Todo mundo quer entrar nas bodas do noivo, todo mundo quer participar da festa, todo mundo quer ser recebido por ele, mas nem todo mundo quer guardar azeite para o dia que ele voltar. Nem todo mundo quer guardar azeite para o dia que ele voltar. Porque a Bíblia diz nessa história que o noivo se demorou e veio de repente. Você tem que estar com a sua botija de azeite cheia, pronta para quando ele chegar. O versículo 4, irmão, diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Amém? As prudentes se atentaram para o azeite. O azeite, à época de Cristo, tinha um alto valor comercial. E eu fico me perguntando: meu Deus, por que essas nécias não levaram esse azeite? Será que era muito caro? Será que era muito caro? Porque será que elas não levaram azeite? O azeite era extraído de forma manual naquela época, e você precisava de uma oliveira inteira para 1 litro de azeite. Era um produto caro. A primeira prensa com uma pedra pesada e calibrada com peso certo extraía o azeite chamado virgem. O azeite virgem tinha duas funções. A função do azeite virgem era ser utilizado no templo para adoração e ser utilizado como medicamento para sarar as feridas. Se colocava mais peso sobre as azeitonas e se dava uma segunda prensa. Essa segunda prensa extraía um azeite que era utilizado para alimentação, azeite extra virgem. Uma terceira prensa retirava mais azeite e esse terceiro azeite era utilizado para iluminação. Uma quarta e última prensa, com uma pedra mais pesada, extraía o restante do azeite que ainda existia, e esse azeite era utilizado para fazer sabão e limpar, purificar os utensílios do templo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos leva à adoração, amém? O azeite Espírito Santo nos leva a sarar feridas. O Espírito Santo serve de alimento para aqueles que estão precisando. O Espírito Santo ilumina o caminho daqueles que estão andando por caminhos tortuosos. O Espírito Santo purifica do pecado. Aleluia. O valor do azeite era alto, irmãos. Um exemplo disso é o que o Eliseu fez com a viúva de Serapta. Ele pegou e multiplicou por meio do poder de Deus o azeite para aquela mulher, a ponto de aquele azeite, ao ser vendido, pagou a sua dívida, que era capaz de pegar os seus 2 filhos como escravo. O escravo à época era caro. Então, se aquela mulher com aquele azeite conseguiu resgatar os seus 2 filhos, é porque o azeite valia muito. Para se ter intimidade com o Espírito Santo, há um preço a se pagar. Amém? Irmãos, para se ter intimidade com o Espírito Santo, há um preço a se pagar. Existe uma moeda dada por Deus
para cada ser humano, distribuída igualmente, sem qualquer distinção. Eu tenho essa moeda na mesma medida, o Dudu tem essa moeda na mesma medida, a Ellen tem essa moeda na mesma medida, o pastor Sérgio tem essa moeda na mesma medida. Todo ser humano recebe essa moeda de Deus na mesma medida, sem qualquer distinção. Essa moeda se chama tempo. Todo mundo tem 24 horas em um dia. Todo mundo tem 24 horas em um dia. Mas quantos querem pegar essa moeda para comprar o azeite? Quantos querem pegar o seu tempo e usufruir para buscar o Espírito de Deus? Quantos querem passar tempo buscando o azeite do Espírito de Deus? Quantos querem utilizar essa moeda tempo para ir para as reuniões de oração? Quantos querem utilizar a moeda tempo para ir para os estudos bíblicos? Quantos querem utilizar essa moeda tempo para buscar o Senhor em jejum? Quantos querem usar essa moeda tempo para dormir menos e subir ao monte buscando o Senhor? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer pagar o preço aqui na terra de buscar o Espírito de Deus. Porque se você não tiver azeite, você não vai para o céu. Meu irmão, Jesus salva. Amém, salva, querido. É Jesus que salva. Mas a sua vida com Deus vai refletir a sua intimidade com Cristo. A sua vida com Deus vai refletir o quanto você está nas mãos do Senhor. Quanto você quer pagar, o quanto você tem investido para buscar o Espírito de Deus. O quanto você tem investido para buscar intimidade com Deus. Tempo, hoje ninguém tem mais tempo para nada. Hoje ninguém tem mais tempo para nada. Trabalha, estuda, trabalha, estuda, não tem tempo para mais nada. Irmãos, como o Senhor falou comigo nessa palavra. Como o Senhor falou comigo nessa palavra. Nós precisamos priorizar aquilo que é importante. E não adianta a moeda que Deus nos deu ser utilizada para ficar no Facebook e no WhatsApp, que não nos levarão a nada. Nós precisamos pegar essa moeda chamada tempo e utilizá-la para comprar o azeite. Comprar de forma figurada, óbvio. Comprar o azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Os versículos 5 até o versículo 8 dizem o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, que o azeite precisa ser pessoal. O azeite precisa ser pessoal. Quantas pessoas querem viver do azeite do outro? Quantas pessoas querem viver da intimidade que o outro tem com Deus? Quantas pessoas querem viver das orações dos outros? Mas elas mesmas não querem orar, elas mesmas não querem buscar, e elas mesmas não querem ter intimidade com Deus. São pessoas que querem, pautam a sua vida espiritual a partir da experiência dos outros, mas elas mesmas não têm experiência com Deus. Pastor, ora por mim. Ora, pastor vai orar, mas você está orando? Jejua por mim, pelo meu casamento, pastor, mas você está jejuando, abençoado? Pastor, me ensina a palavra, mas você está lendo a palavra de Deus? São pessoas que querem viver do azeite do outro, mas no dia que Jesus Cristo voltar, à medida que te permitirá entrar nas bodas, vai ser o azeite que você tem na sua botija, não o azeite do outro. O azeite do outro serve para o outro, o seu azeite serve para você. Não adianta você ter uma mulher santa que ora, que jejua, se você não quer nem saber da palavra de Deus. No grande dia você não vai entrar, porque você não tem azeite.
A comunhão e o relacionamento com Deus são pessoais. O azeite é pessoal e personalíssimo. O azeite é pessoal e personalíssimo, irmãos, pelo amor de Deus, entendam isso. Entendam isso, que a aparência da sua vida serve para as pessoas, mas para Deus não há aparência. Entenda que você pode ter uma aparência de santo. Eu não estou acusando ninguém em nome de Jesus, mas eu quero que você entenda e reflita que a sua aparência de santo não vai te levar para o céu, única e exclusivamente. O que vai te levar para o céu é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Porque se você tiver só uma aparência de crente, crente que eu digo aquele que crê em Cristo e que é salvo, e se você não tiver intimidade com Deus, relacionamento com Deus, isso não vai lhe valer de nada. Isso é uma religiosidade. A diferença da religiosidade para a intimidade é que a religiosidade é só externa, enquanto a intimidade é interna. Quando você tem intimidade internamente, isso reflete de forma externa. Mas ter só essa aparência externa e ser vazio por dentro não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. O azeite é pessoal, personalíssimo. Amém? Cada um precisa ter a sua intimidade com Deus. Amém, irmãos? Amém. Acompanhe comigo dos versículos 9 até o 10. Que diz assim: Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo as nécias para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então fechou-se a porta. Irmãos, o azeite precisa ser adquirido agora. O azeite precisa ser adquirido agora. E o que me chamou mais atenção nesse texto foi o seguinte: elas tinham moeda para comprar. Não foi o alto preço do azeite que impediu elas de levarem, porque elas saíram para comprar o azeite, amém? Elas tinham moeda para comprar o azeite. Elas sabiam aonde vendia-se o azeite. As nécias, irmãos, presta atenção nisso. Elas tinham moeda para comprar o azeite, porque elas foram comprar. Elas sabiam onde vendia o azeite, porque elas foram comprar. Por que, pelo amor de Deus, elas não levaram esse azeite logo? Por que elas não levaram o azeite logo? Por que elas esperaram o noivo chegar para pedir para ir comprar o azeite? Irmãos, as pessoas sabem como ser cheio do Espírito Santo, mas não querem usar a sua moeda tempo para tal. Elas simplesmente não fazem. As pessoas sabem que para ser cheio do Espírito Santo tem que ler a Bíblia, mas elas não leem. Elas sabem que para ser cheio do Espírito Santo tem que orar, mas elas não oram. Elas sabem que para ser cheio do Espírito Santo tem que jejuar, mas elas não jejuam. Elas têm a moeda tempo para entregar, para comprar o azeite. Elas sabem onde comprar, mas elas simplesmente não compram. E vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. E se ouvir a voz, aí vem o noivo. Não adiantará mais. Não adiantará mais. Não adiantará mais, por quê? Porque quem não tiver com a lamparina acesa quando o noivo chegar, não entrará nas bodas e no casamento da igreja com o Senhor. Acompanhe comigo os versículos 11 e 12, por favor. A palavra do Senhor diz assim: mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra forte. Irmãos, a porta se fechará. O versículo 10, no final dele diz: fechou-se
a porta. Entenda que as nécias e as virgens sabiam que precisava de azeite para entrar. Mas as nécias, mesmo sabendo, elas não levaram o azeite. Elas tinham como comprar o azeite, mas não compraram. Elas sabiam onde vendia o azeite, mas não foram lá comprar. Elas negligenciaram o passaporte para a festa, para as bodas do noivo. Mas elas queriam entrar, mas não queriam pagar o preço. Elas não queriam pagar o preço necessário para entrar, que era comprar o azeite. O que vai ter de pregador batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, eu voltei a pregar a tua palavra. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. O que vai ter de esposo dizendo: Senhor, Senhor, agora o meu casamento está segundo a tua palavra. Depois que a porta se fechar, o Senhor vai dizer: não vos conheço. O que vai ter de cantor talentoso dizendo: Senhor, Senhor, voltei a te adorar. E o Senhor dirá: não vos conheço. O que vai ter de obreiro dizendo assim: Senhor, Senhor, eu voltei a fazer a tua obra. E o Senhor dirá: não vos conheço. O que vai ter de pastor dizendo assim: Senhor, Senhor, eu voltei a pastorear as tuas ovelhas. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Como em Mateus capítulo 7 diz, ele disse: muitos dirão naquele tempo: Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres e maravilhas. E ele vos dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque existe uma luta entre a carne e o espírito. Se o espírito não prevalece, se você não tem azeite, se a sua botija está vazia, a sua carne cresce. E quando a carne cresce, o pecado entra. Você precisa ter o seu azeite. Você precisa ter o seu azeite. 5 virgens estavam com as lamparinas com azeite. 5 virgens com lamparinas acesas. E 5 virgens sem azeite para suas lamparinas. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. 5 virgens com lamparinas com azeite acesas. E 5 virgens sem azeite, lamparinas apagadas. Eu imagino-as perfiladas, 5 desse lado e 5 desse. 5 desse lado com as lamparinas acesas e 5 desse lado com as suas lamparinas apagadas. As lamparinas acesas iluminavam as que estavam com a lamparina apagada, porque era de noite. O casamento se dava à noite e a lamparina era justamente para iluminar. As que estavam com a lamparina acesa aqueciam as que estavam com a lamparina apagada, porque era frio. De noite fazia frio. Então as lamparinas das prudentes, elas aqueciam e iluminavam as nécias. Elas aqueciam e iluminavam as nécias. Da mesma forma, pessoas que conhecem o Evangelho, mas não querem compromisso com Deus, se aproveitando da luz e do calor daqueles que verdadeiramente se entregam a Cristo. Conhecem, já ouviram falar o Evangelho, muitas vezes até frequentam a igreja, mas não querem buscar o azeite. Querem o azeite do outro, se aproveitar da luz do outro, do calor do outro. O marido que se aproveita da vida espiritual da esposa, mas não tem compromisso com Deus. Sim, ele será abençoado. Ele será abençoado pela vida santa da sua esposa. Mas isso não lhe servirá como passaporte para entrar nas bodas. O irmão que quer ficar colado no pastor para ser abençoado, mas não quer compromisso com Deus. Sim, ele será abençoado por estar perto do seu pastor, mas não entrará nas bodas do noivo, porque ele não tem um passaporte, porque ele não tem um azeite. Filhos que querem se beneficiar da luz e do calor das suas mães e dizem assim: é porque você não sabe, quando a minha mãe se ajoelha e ora, o que acontece? Sim, é verdade, quando a sua mãe se ajoelha e ora, o céu se movimenta e você é abençoado, mas a oração e o joelho da sua mãe não será suficiente para você entrar no céu, se você não tiver azeite para entrar no céu.
Você pode ser abençoado por estar perto de um homem ou uma mulher temente a Deus, mas se você não se entregar verdadeiramente a Cristo, você não entra no céu. Quer exemplo da palavra? Dou para você. Labão e Jacó. Enquanto Jacó trabalhou para Labão, Labão foi abençoado. Quando Jacó saiu, a bênção saiu da casa de Labão. Você quer ver outro? Davi e Saul. Enquanto Davi guerreava no exército de Saul, o reino de Israel era próspero. Davi se afastou do reino de Saul e passou a ser perseguido. O reino de Saul começou a degringolar. Daniel e a Babilônia. Enquanto Daniel estava ali aconselhando os reis, a Babilônia prosperava. José e o Egito. Deus usou José para abençoar o Egito. E o que eu estou querendo dizer é: se você está perto de um homem ou mulher de Deus, você pode sim ser abençoado, mas isso não significa que você vai entrar no céu, porque para você entrar no céu, você não entra com o azeite do outro, você entra com o seu azeite. É o seu azeite que vai permitir que você entre no céu. É a sua lamparina acesa. É a sua intimidade com Deus. É a sua busca com o Espírito Santo. É o seu temor à palavra. É a sua oração. É o seu jejum. É a sua vida com Deus que vai te permitir entrar no céu. A gente precisa acordar a igreja e parar de fazer de conta que uma vida mais ou menos com Deus vai abrir as portas do céu para você. Não vai. Não vai. Você precisa ter o azeite do seu pastor, o azeite da sua mãe, o azeite da sua esposa, mas não se beneficiar e achar que isso vai servir para que você entre no céu. O versículo 3 diz assim: ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O Espírito Santo de Deus vem gritando: eis que vem o noivo. O Espírito de Deus vem gritando: eis que vem o noivo. O que nós temos feito, irmãos? E então, querido, você ficará com as nécias, ou você participará das bodas do noivo como as prudentes? A resposta dependerá se você carregará o azeite do Espírito Santo até aquele dia, ou simplesmente negligenciará. Por fim, a palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, o Senhor Jesus diz: certamente eu venho sem demora. Maranata, Senhor Jesus. Não deixe você ser sufocado pelas coisas desse mundo. E a moeda que Deus te deu para comprar o azeite, que é o teu tempo, a moeda que Deus te deu para buscar o Senhor, seja jogada fora para as coisas desse mundo. Não permita, priorize, busque, clame, amém? Busque o teu Senhor, busca o azeite do Espírito Santo, porque Ele vai fazer você transbordar. Ele vai fazer você ser cheio, Ele vai te dar intimidade, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar profecia, Ele vai te dar sonho, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, Ele vai te dar certeza de que você é selado por Deus, Ele vai te dar a certeza de que você é filho de Deus, Ele vai te dar a certeza da sua salvação. Mas busque o seu Senhor, dando aquilo que você tem, que é o seu tempo, que é o seu coração, que é a sua vida para Ele. Se coloque de pé, por favor, vamos cantar um louvor juntos, amém? Para que a gente possa fazer a oração final. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Eu provei e vi no mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Queridos, imagina se todos nós da Batista Cristã de Brasília começarmos a buscar o Senhor individualmente, a buscar o seu azeite. O avivamento é uma questão de consequência, porque o avivamento coletivo, ele começa com um avivamento individual. Se nós começarmos a buscar o Senhor, a priorizar o Senhor, buscar o Espírito de Deus, orar mais, ler mais a palavra, participar mais das coisas do Senhor, jejuar para quebrar a carne, buscar a intimidade com o Senhor, subir ao monte, irmãos, nós vamos buscar ao Senhor, e a aura e a presença de Deus, a atmosfera do Senhor vai nos inundar. Eu creio nisso. Eu queria fazer uma oração por você, que talvez nessa palavra tenha se sentido como as virgens nécias. Que nós possamos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos direcione a buscar o seu azeite. Amém? Coloca a mão no seu coração. Santo Deus e eterno Pai, nós como igreja do Senhor, nós te clamamos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a te buscar, ajuda-nos, Senhor Deus, a passar mais tempo contigo, Senhor. Dar do nosso tempo para o Espírito de Deus, buscar intimidade com o Senhor,
Nos mostra, Senhor, quando nós não estivermos mais te priorizando. Nos mostra quando o nosso tempo mais não for, quando nós não estivermos mais dando tempo para ti, Senhor. Nós queremos te conhecer, nós queremos, meu Deus, conhecer o teu Espírito Santo. E isso se dá com intimidade, com relacionamento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te buscar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a te buscar, Senhor. Caminha conosco, Pai, segura na nossa mão e nos direciona ao teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você que tem alguma enfermidade. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós invocamos o teu senhorio sobre a tua igreja nessa hora, Senhor. Invocamos a autoridade da tua palavra, Senhor, que diz que em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós invocamos a autoridade desta palavra sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja, e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos a cura sobre a vida das pessoas, nós decretamos o milagre sobre a vida das pessoas que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor toque com a tua mão. É o Senhor quem faz, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da glória, a soberania é tua, Senhor, e nós te clamamos em nome daquele que vive e que reina. Toca, Senhor Deus, nos enfermos, Senhor Deus, e traz cura, Senhor, restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu quero falar para você que nos assiste. Caso você não tenha feito ainda um encontro, tenha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não tenha feito uma confissão pública com Ele, coloca a mão no seu coração e ora. Peça para que o Senhor Jesus entre na sua vida. Peça para que o Senhor Jesus te chame para as bodas. Ele vai te chamar para as bodas e vai te dar o Espírito de Deus, que vai encher a sua botija de azeite. Clame, busque, tenha um encontro com Ele. Entregue sua vida para Ele. Aí na sua casa mesmo onde você está, põe a mão no seu coração e ore. Diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Neste momento eu quero ser Teu. Quero participar das bodas, da grande festa no dia que o Senhor voltar. Ajuda-me, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos assim para a gente orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja comigo, com você, com toda a igreja, todo Israel de Deus sobre a face da terra, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana, utilizando a moeda do Espírito para buscar o Senhor. Deus te abençoe.